gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, mais um vídeo aqui, trazendo algumas informações, reflexões, nessa nossa série de vídeos aqui no YouTube, aonde eu tenho também um curso, lá na Hotmart, que fala sobre técnicas e manuseios para você combater, para você tratar, para você entender, a dependência química, a depressão e a ansiedade, Bom, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, prestasse bastante atenção, porque hoje nós vamos fazer um vídeo. Óbvio que a gente vai continuar falando sobre dependência química, vai ficar falando sobre depressão, sobre ansiedade, mas a gente vai fazer um vídeo mais psicológico, digamos assim, mais psicanalítico, Nós vamos avaliar alguns comportamentos que são comportamentos de dependente químico, mas também que são comportamentos de qualquer pessoa, tá? E esse vídeo foi baseado a minha equipe técnica, que é uma equipe muito boa, por sinal, Eles fazem um levantamento toda semana, de tudo que a gente posta no Instagram, no YouTube, no Facebook e tal. E aí tiveram algumas frases que eu postei e que fizeram muito sucesso, essas frases. São frases simples, são frases de efeito, Que a internet é muito assim agora, Se chama atenção, chama atenção. Se não chama atenção, a pessoa passa. Mas foram frases que tiveram muitas curtidas, tal. Então eu aproveitei, peguei essas frases e vamos fazer uma reflexão sobre essas frases, tá? Então vamos lá. A primeira frase, que teve bastante visualização, era uma frase assim, ó. A vida é estranha. É preciso tristeza para conhecer a felicidade. É preciso barulho para apreciar o silêncio. E é preciso a ausência para valorizar a presença, Então vamos pensar um pouco sobre essa frase, Então eu gostaria de sugerir que todos vocês começassem a imaginar, os extremos da vida. Quais são os extremos da vida? Vamos lá, vamos começar pela felicidade, Felicidade, o extremo da felicidade, Aqui está a felicidade, aqui está o quê? A tristeza, a anedonia, a incapacidade de sentir prazer, Eles são da mesma família, tá? Então, olha, felicidade e tristeza é da mesma família, amor e ódio é da mesma família, o bem e o mal é da mesma família, o barulho e o silêncio é da mesma família, o certo e o errado é da mesma família, a ansiedade e a presença, a ausência e a presença são da mesma família, a solidão e a socialização também, e a depressão e a ansiedade também. Quando eu digo da mesma família, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você não conseguir sentir ódio, você também não consegue sentir amor. E vice-versa. Se você sente amor, você tem bastante facilidade também para sentir ódio. Por quê? Porque um fica numa ponta e o outro fica na outra ponta. Aqui está o amor e aqui está o ódio. Aqui no meio estão os relacionamentos, estão os acontecimentos, que faz você chegar pertinho do amor ou que faz você sentir ódio daquela pessoa. Mas para você sentir amor por aquela pessoa, você tem que saber o que é o ódio. Por isso que existe o perdão, a aceitação, que está tudo nesse meio. São coisas, sentimentos que vão acontecendo para que você vá cada vez mais melhorando a qualidade do amor que você tem e melhorando a qualidade do ódio que você não deveria ter. Tá? Então, a felicidade.
A felicidade existe? Não, felicidade não existe, tá? É sempre tentando ser feliz. A tristeza existe? A tristeza existe, mas é sempre tentando não ser triste, tá? O amor existe? O amor existe, mas é sempre tentando amar de uma forma melhor, cada vez mais. E por que eu digo que a felicidade não existe? Porque é muito difícil você entender a felicidade como propósito de vida. Por quê? Porque você está sempre tentando chegar perto dessa felicidade e toda vez que você chega, você se decepciona algumas vezes, ou na maioria das vezes, tá? Então, a vida ela é estranha exatamente por causa disso, porque para você conhecer a felicidade, você tem que conhecer a tristeza. Você tem que conhecer a decepção, para você poder se sentir feliz. Nossa, nessa situação, o ano passado eu fiquei decepcionado, eu fiquei triste, eu fiquei mal. E nesse ano eu consegui elaborar isso muito melhor, com muito mais facilidade. E às vezes você se sente feliz, não é nem por causa do acontecimento em si, foi porque você conseguiu não ficar triste e não ficar mal. E você se sente feliz porque você melhorou a qualidade da felicidade em si, que você consegue ter para você mesmo, causar dentro de você mesmo, né? É igual a questão da solidão, né? Tem muita gente que reclama muito da solidão. E tem uma outra coisa chamada solitude. Primeiro, de uma forma bem generalizada, né? Eu gostaria de dizer assim, olha, para você entender o que é solidão de fato. A solidão é quando você se sente só, mesmo estando rodeado, acompanhado de pessoas. E a solitude é quando você gosta de ficar só. Você gosta de ficar só, você gosta da tua casa, você gosta do que você faz. Pronto. Isso é solitude, tá? Agora, a solidão. Eu tô numa casa que tem 10 pessoas, eu só fico trancado dentro do quarto, eu não gosto de conversar com ninguém, tá? Isso é solidão. O oposto seria a presença dessas pessoas não te incomodar. Então, eu estou trabalhando a minha socialização. Então, se eu tenho solidão, eu tenho que trabalhar essa socialização, né? A socialização, para trabalhar a socialização, é fácil? Não, não é. E é difícil? Também não é. Quando você faz uma pergunta para você, isso é fácil fazer? Não, não é fácil. Isso é difícil fazer? Não, também não é. Quando as duas respostas forem não, bote uma coisinha na tua cabeça. Aí existe a possibilidade. Se não é fácil, mas também não é difícil, é possível. Então eu vou tentar. Então, a felicidade, o amor, ser do bem, estar praticando a coisa certa, estar praticando a questão de se dar bem com a presença das pessoas, a sua socialização, tudo isso é possível. Por quê? Porque você percebe que se você tentar, você vai conseguir. Então, elas são da mesma família. Você precisa conhecer uma coisa para depois você sentir que você também conheceu a outra. Então, eu conheci a tristeza, por isso eu sei o que é ser felicidade. Eu conheci o barulho da minha cabeça, o barulho da minha vida complicada. Por isso, hoje em dia, eu valorizo o silêncio das coisas, o silêncio da vida, o silêncio da minha mente, né? Eu valorizo muito a presença das pessoas ao meu redor. Por quê? Porque um dia eu já me senti na ausência disso tudo, né? Então é muito importante que você conheça, que você não fique mal. Desculpe, que você não fique mal se você não está tendo um momento de felicidade, se você está triste. Você vai pegar aquela tristeza que você está sentindo e vai pensar assim, o que é que eu posso fazer para deslocar para a felicidade,
para deslocar para a alegria, para deslocar para o bem-estar, né? Essa questão, por exemplo, de ser do bem ou ser do mal, né? Quando a gente nasce, a gente nem é do bem e nem é do mal. A gente é só uma bolinha de carne, né? Daí a gente vai vivendo, todas as interações sociais vão acontecendo e eu vou desenvolvendo ali atitudes ou do bem ou do mal, depende do que me ensinam. Depois de um certo tempo, né, com 7 anos de idade, a sua personalidade está criada e depois você vai maturando isso, né? Até o dia em que o teu sistema nervoso central está completamente prontinho, e isso só acontece quando você tem 21 anos de idade, tá? Então, nesse período todo, você está ali, imaginando o que é certo, o que é errado, o que é felicidade, o que é tristeza, o que é do bem, o que é do mal, o que é depressão, o que é ansiedade, por que eu tô triste, por que eu tô ansioso, né? Você passa por várias questões para você poder maturar o seu sistema nervoso central e conseguir ter o autoconhecimento necessário, né? E essa questão do autoconhecimento é o que faz você conseguir trabalhar todas essas questões que é do bem e do mal, a tristeza e a felicidade, a solidão e a socialização, né? A ausência e a presença, a valorização e a não valorização das coisas, né? Esse autoconhecimento faz você começar a pensar sobre isso e faz você entender o quanto é necessário você ter esse exercício dentro de você sempre. Isso é viver. Isso é gastar vida. Isso é gastar a energia que você tem aí dentro de você para você criar o seu ser. Quem sou eu? Eu sou do bem ou eu sou do mal? Se você estiver exercitando o bem, você vai ser do bem. Se você estiver exercitando o mal, você vai ser do mal. Já ouviram aquele frasezinha que diz assim, nós temos 2 lobos dentro de nós, um branco e um preto. Vai sobreviver o que você alimentar, né? Então, se você alimenta o bem, você vai ser do bem. Se você alimenta o mal, você vai ser do mal. Consequentemente, o que você alimentar, as suas intenções é que vale nesse processo. Consequentemente, o que você alimentar vai ser o que você vai ser. Se você alimenta o bem, você vai chegar mais perto da felicidade. Você vai chegar mais perto do amor. Você vai chegar mais perto da socialização. Você vai chegar mais perto do equilíbrio, né? O que acontece? A forma como o mundo e as interações sociais que o mundo fornece para a gente, desde que o mundo é mundo, sempre são para o mal, para a desconfiança, para a incerteza, para a questão de você não ter confiança em você mesmo e muito menos nos outros, né? E aí você tem que fazer o exercício contrário para você poder entender que você não precisa ser aquilo que todo mundo é. Você pode ser você, se você exercitar o que você tem intencionalmente dentro de você. Aí você pode dizer assim para mim, tá, mas se as minhas intenções às vezes são do mal, você vai trabalhar essas suas intenções. Porque as suas intenções, elas também são fruto das suas relações sociais. E as suas relações sociais, você também pode trabalhar. Eu vou ficar perto desse? Eu vou ficar perto daquele? Eu vou ficar perto de quem é do bem? Eu vou ficar perto de quem é do mal? Eu vou ficar perto de quem é honesto? Eu vou ficar perto de quem é desonesto? Tá fazendo sentido isso para vocês? Espero que vocês pensem bastante sobre isso e que vocês deixem aí comentários, façam perguntas, tá? Para que vocês consigam entender que esse exercício faz parte da formação do meu ser. Ser do bem ou ser do mal, ter amor ou não ter, né? Ou ter ódio, né?
faz parte do meu ser. Eu que tenho que trabalhar isso. Isso faz parte de como eu quero constituir o meu ser, né? Então, quando a frase diz assim, a vida é estranha, é preciso tristeza para conhecer a felicidade. É preciso um barulho para eu poder apreciar o silêncio. É preciso a ausência para eu poder valorizar a presença. Esse é o mecanismo, é a estratégia de aprendizado que a vida oferece para você aprender. A vida oferece para você. A vida fala assim, olha, a lição é essa. Você vai ficar triste hoje para você aprender a ser feliz amanhã. A lição é essa. Hoje você vai viver com um barulho imenso na cabeça para você apreciar o silêncio, para você entender o quanto o silêncio é bom. Hoje você vai viver sozinho, vai viver na solidão para você conseguir valorizar a presença de outras pessoas. Não importa como o outro seja, importa como você é e como você quer ser, tá? Eu espero que esteja fazendo sentido e que você esteja entendendo. Deixe os seus comentários, se for o caso, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer mais ainda, tá bom? E aí você diz assim, tá, dentro desse processo todo, né, desse processo do desenvolvimento do ser, né, quando é que eu entro nesse processo? Porque você diz aí, o seu sistema nervoso central só vai ficar pronto quando você tiver 20 anos de idade. Mas quando é que eu entro dentro desse processo? Você entra nesse processo quando começa a passar pela tua cabeça várias coisas. Principalmente quando chega aquele dia em que você não tem mais o papai e nem a mamãe ao seu lado. Nesse dia, você vai entrar em análise, você vai entrar em autoanálise. Por quê? Porque você se jogou na vida e você vai ter que dar conta dela, tá? Não importa se você mora dentro da casa do teu pai e da tua mãe. Se importa que você disse assim, não, agora é por minha conta. Agora eu vou tocar a minha vida. Agora eu vou me distanciar porque meu pai e minha mãe já fizeram o papel deles. Agora eu vou fazer o meu, né? Então eu preciso ter esse autoconhecimento, tá? Eu preciso ter essa autoaceitação de quem eu sou. Por que autoaceitação? Porque eu preciso entender, por exemplo, se as minhas intenções, às vezes, em alguns determinados tópicos da vida, né? Eu percebo que eu sou meio do mal, que eu sou meio perverso e tal. Eu preciso aceitar que eu sou daquele jeito para eu poder fazer o contrário. Não, eu sou assim por causa dele, por causa do outro. Precisa aceitar, inclusive, que você tem esse movimento. Quer ver só? Quanto menos você sabe sobre você, quanto menos você se conhece, mais paranoico você fica. Sabe por quê? Porque você fica pensando muito, o que será que vai poder acontecer comigo? Porque você não se conhece. Você não se conhece. Se você se conhecer, você sabe o que vai acontecer com você. Quanto menos eu sei de mim, mais paranoico eu fico com o que pode acontecer comigo. Quando eu me conheço, eu sei o que vai acontecer. Por quê? Porque eu vou tomar uma atitude antes de acontecer, tá? E quando eu não me predisponho ou não tenho a intenção de me conhecer, é mais fácil eu sair colocando a culpa em todo mundo, né? Tudo que acontece comigo é culpa dos outros. Então, vamos lá. Eu não consegui estudar. É culpa do meu pai e da minha mãe. Porque não me forçaram a estudar, porque não pagaram escola pra mim, porque inventaram a desculpa de que era pobre, não podia... Não. E daí? Você fez alguma coisa pra isso? Já viu aquela história do sujeito que nasceu na favela e que virou médico? Ele se virou, né? Então, se você continuar botando culpa nos outros o tempo todo, né,
Você nunca vai parar para ter um autoconhecimento e ver o que você pode fazer com você mesmo, em vez de ficar culpando o outro. Tá? Isso a gente percebe demais na dependência química. Eu uso droga por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha namorada, por causa da minha vida, porque eu sou gay, porque eu sou preto, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Isso não é desculpa absolutamente para você utilizar nenhuma substância psicotrópica. Nenhuma. Tá? E tem gente que vai lá, eu uso porque eu tô alegre demais, ou eu uso porque eu tô triste demais, né? Quando você tem um autoconhecimento, você vai entender que se você estiver muito alegre, você vai usar. Por quê? Porque você tem um problema do vício, você tem uma doença. E aí você vai precisar entender também que você tem a doença e que você vai ter que tomar cuidado com essa alegria e perceber se é uma alegria ou se é uma ansiedade, ou se é uma euforia, ou se é um prazer efêmero. E a tristeza, a mesma coisa. Eu tô triste. Tá, então eu vou beber, eu vou usar droga. Precisa. Será que não dá para resolver isso de outra forma? Em vez de usar droga, tentar ficar bem? Né? Então assim, se você não tiver esse autoconhecimento e essa autoaceitação, você vai ficar botando culpa nos outros, jogando culpa no outro, jogando culpa no outro, jogando culpa no outro, até você perceber que você está causando problemas sociais graves, tipo violência verbal com as pessoas e às vezes até violência física, né? Então, esse autoconhecimento e essa autoaceitação são essenciais para você poder entender a diferença que existe, o caminho que existe entre felicidade e tristeza, decepção, amor e ódio, o bem e o mal, o barulho e o silêncio, o certo, o errado e até a depressão e a ansiedade que tem dentro de você. Você entendendo isso tudo, você cria estratégias dentro de você para que você consiga viver melhor, bem melhor, tá? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que está passando aqui pela minha cabeça e esse processo todo, né, psicanalítico, digamos assim, né, que acontece com todas as pessoas, qualquer pessoa, né? Uma outra frase que eu lancei lá na internet, uma frase muito simples, e eu acho que ela deu muita visualização porque é uma coisa que está acontecendo demais com as pessoas hoje em dia, né? Eu escrevi lá assim: entenda que uma boa noite de sono é essencial para a sua saúde mental. E aí muita gente curtiu essa frase, né? Vamos entender por quê. Eu acredito que vocês devem ter vários pensamentos sobre isso, não deve ser nada muito... não deve ser nenhum assunto estranho esse, né, para vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de passar aqui para vocês é que essa coisa de você ter uma boa noite de sono, ela é um termômetro para você avaliar a sua saúde mental. Se você conseguir dormir uma noite bem dormida, uma noite que seja, naquele momento a sua saúde mental tá bacana, a sua cognição tá perfeita, tá? Então, se você não dorme bem, utiliza esse termômetro para a sua saúde mental. Não estou conseguindo dormir bem. Não espera você chegar numa comorbidade pior. Não espera você perceber que está numa depressão ou então numa crise de ansiedade ou numa crise de TDAH para depois você ir procurar ajuda. Não. Não está dormindo bem? Você está precisando dar uma olhadinha na sua saúde mental, tá? Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente desliga. A gente entra num estado completamente inconsciente, tá? E se isso não está acontecendo, a sua saúde mental e até a física não estão bem, tá? Então vamos lá.
Presta atenção nesse movimento. Internet, comer, beber, mais internet, Netflix, pornô, TV, mais internet, comer de novo, beber de novo, mais internet, mais pornô, mais HBO Max, agora é Max, né? Mais internet. Olha aí. Isso se chama viver em estado de consumo excessivo. E viver nessa situação é uma atividade irracional. Irracional. Não tenho razão. Não tem razão de eu viver desse jeito. Comer, beber, ficar na internet, ver pornô, ver filme, voltar, comer, beber, viver. Não existe razão, não existe como explicar racionalmente isso. Isso é irracional. E o resto das coisas que você tem que fazer? Ler um livro, fazer uma caminhada, apreciar o mar, ficar junto com a pessoa que você gosta, bater um papo com alguém que você ama, ou até com quem você não ama, estudar, fazer um curso, cultivar uma planta, brincar com seu cachorro. E o resto? Você já parou para perceber que muito do movimento das pessoas hoje em dia é esse? Comer, beber, ficar na internet, assistir Netflix, assistir pornô, voltar para a internet de novo, depois ir para TV, depois ir para a internet de novo, depois comer de novo, depois beber de novo. Tem gente que esquece até de tomar banho, de fazer as coisas básicas. Nossa, eu fiquei assistindo um filme ontem, até tarde. Eu tô numa série que eu fiquei, como é que fala? Maratonando, né? A noite inteira. Quando eu vi, o dia tava clareando. Quando eu vi, o dia estava clareando. Eu fiquei a noite inteira maratonando aquela. Terminava um episódio, ia para outro, terminava outro episódio, ia para outro, terminava outro episódio, ia para outro. Não, eu parei um pouquinho sim. Eu fui no banheiro, eu fiz xixi, depois eu desci, eu comi, e aí eu voltei e continuei. Isso é um estado de consumo excessivo. Consumo de quê? Do que tem de mais novo aí, que é tudo que a internet pode oferecer, né? E isso é irracional e esse prazer é temporário e é igualzinho o prazer da droga. Droga, mais droga, mais droga, mais droga, mais droga. Para um pouquinho, come alguma coisa, não come nada, muda de droga, volta de novo, usa de novo. É o mesmo movimento. É irracional, tá? E é temporário. Eleva a dopamina e depois abaixa de novo, tá? Você sabe o que você está fazendo com você neurologicamente quando você está tendo esse movimento? Você está, vamos utilizar uma palavra assim bem, você estará fritando seus receptores de dopamina, bombardeando seus receptores de dopamina, né? A sua mente e o seu sistema nervoso, bombardeando com uma quantidade de dopamina que ele não precisa, tá? Eu vou dar um exemplo mais profundo. Digamos que você não faça nada disso, que você não é viciado em droga, tá? Qual é o maior nível de dopamina que você pode ter dentro do teu sistema nervoso central, tranquilo? Aquele que você tem desde quando você nasceu, que foi ali se desenvolvendo junto com o teu sistema nervoso central. Qual é o maior pico de prazer que um ser humano pode ter? Orgasmo. É o orgasmo. Esses prazeres todos que eu disse aqui, internet, comer, beber, nessa ordem, fazendo esse movimento ansioso o tempo todo, oferece uma quantidade de dopamina muito maior do que a quantidade de dopamina que você libera num orgasmo.
Quer saber se é verdade ou se é mentira? Pergunte para um dependente químico que está no vício há muito tempo se ele se importa com sexo. Não se importa. Ele prefere a droga. Tá? E isso você estará bombardeando o seu sistema dopaminérgico com uma quantidade enorme de dopamina que só vai fazer você ficar cada vez mais viciado em internet, em comer, nesse consumismo, tá? Em pornô, em filmes e tal. Tudo tem que ter uma média, um controle, tudo tem que ter um balanço, tá? Você tá aqui tá a sua vida do teu lado, é uma balança. O que você põe aqui nessa balança, você vai ver. Não adianta você ficar assim. Você tem que ficar assim, sempre tentando se equilibrar. Tudo tem que ter um equilíbrio. Aqui está você, aqui está todas as coisas que você gosta. Você põe muita coisa que você gosta aqui. Ou você vai ficar muito ansioso, ou você vai ficar muito depressivo. Ou muito ansioso, ou muito depressivo. Ou muito ansioso, ou muito depressivo. Não dá para ficar assim. Tem que ficar assim. Um pouquinho ansioso, um pouquinho depressivo. Um pouquinho ansioso, um pouquinho depressivo. Para você ter um sistema cognitivo perfeitamente trabalhando com condições de julgar e decidir a vida e as atitudes por você mesmo, através do seu autoconhecimento, da sua autoaceitação e do seu equilíbrio. Isso é basicamente, vamos lá, o suprassumo, digamos assim, a pessoa que usa droga, tá bom? A consequência maior disso tudo aí, dessa questão desse consumismo excessivo, né, é que você vai ter muita dificuldade para se concentrar, você não vai conseguir dormir, você vai perder a motivação, né? É aquela luta para estar presente no que você tem que fazer e você não consegue. Por quê? Eu tenho que estudar agora, ou eu tenho que trabalhar agora. Ah, não, mas eu prefiro ficar olhando aqui a internet, o TikTok, depois eu vou parar, depois eu vou comer, depois eu vou voltar para a internet de novo, né? Tem gente que às vezes até consegue fazer isso a semana inteira, né? Mas quando chega no sábado e domingo, ele perde o sábado e o domingo totalmente só com isso. E aí quando chega na segunda-feira ele fala, nossa, mas passou tão rápido. Claro, você não viveu o seu presente, que foi o sábado e o domingo que você perdeu em cima de consumismos excessivos, só tentando aumentar a sua dopamina. E isso te deu muito prazer temporariamente. Todo prazer excessivo e temporário gera uma depressão terrível depois, tá? Então, presta muita atenção. Começa prestando atenção. Tá muito ruim para dormir? Tá. Isso já é um termômetro de que não tem alguma coisa boa. Presta atenção se o seu consumismo de internet, de pornografia, de filme, de série não está sendo excessivo. Não que você não possa fazer isso, é claro que você pode fazer isso, tá? Mas você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Para isso você tem que ter autoconhecimento, tá bom? E aí, né, uma outra frase que eu postei, que também deu muita visualização, muitas curtidas, né? Você vê como é que é essa coisa de internet, né? Fazer o quê? Vamos utilizar, mas vamos utilizar com bom senso, né? Era uma frase que dizia assim, ó, quem faz o bem ilumina o seu próprio caminho, né? Algo que a gente já falou um pouquinho aqui, o bem e o mal, o bem e o mal. Eu não preciso exercitar o mal. Às vezes eu tenho lá dentro vontade de exercitar, mas eu não preciso exercitar. Às vezes as interações sociais fazem eu exercitar esse mal, tá? Mas eu preciso tentar não exercitar. Agora o bem, eu tenho que me esforçar, tá? Através do quê? Das intenções,
das atitudes e principalmente dos pensamentos que eu estou tendo. Qualquer pensamento que você tiver, pense logo assim, ó. Esse pensamento é um pensamento do bem ou é um pensamento do mal? Como é que é esse pensamento que eu estou tendo? Essa intenção que eu estou tendo, ela é do bem ou do mal? Né? Porque a vida, gente, ela nos oferece isso todos os dias. Tá? A vida, ela floresce todos os dias. E como é que ela oferece isso? Através das oportunidades que eu tenho de recomeçar todos os dias. Se ontem eu fiz uma coisa ruim, hoje eu tenho a oportunidade de recomeçar fazendo bem feita, fazendo diferente do que eu fiz ontem. Para isso eu tenho uma consciência que vai julgar, mas não é só julgar, eu tenho que decidir. E também não é julgar colocando a culpa no outro, é julgar colocando a culpa em mim mesmo. A nossa capacidade de julgar, ela só serve para nós, não adianta eu ficar julgando os outros. Tá? Para julgar os outros existe juiz e existe Deus, para quem acredita em Deus. A nossa capacidade de julgar, ela só serve para julgar a mim mesmo. Não adianta eu ficar julgando a minha mãe, julgando o meu pai, julgando a minha esposa, o meu esposo, a minha namorada, o meu amigo, o meu chefe. Não adianta eu julgar ninguém. Julgue a você. O que você pode fazer para você melhorar? Para você ser do bem. E isso a gente adquire com espiritualidade. Espiritualidade. Não é religiosidade. Não é religiosidade. Basicamente, espiritualidade, é claro que tem muita coisa aí, talvez até um dia eu faça um vídeo só sobre isso, espiritualidade e religiosidade. Mas basicamente, a espiritualidade é o quê? É ser do bem ou ser do mal. Você vai escolher, tá? Se você começar a criar dentro de você esperança de coisas boas, coragem para botar essas coisas para funcionar, para ter novas atitudes, a fé que você terá dentro de você vai aumentar, a autoestima vai aumentar e a vontade de fazer o bem vai aumentar cada vez mais. Isso também é uma matéria-prima muito boa para o dependente químico entender isso. Se eu começar a pensar que eu quero viver de uma forma boa, trabalhando, estudando, tendo um relacionamento saudável, pagando as minhas dívidas, eu vou ter dificuldade? Vou, mas na dificuldade eu vou parar, eu não vou ficar no barulho, eu vou ficar no silêncio, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou ver como é que eu vou resolver isso, vou ver como é que estão as minhas intenções para poder... É o autoconhecimento. Se você faz isso, vai criando dentro de você esperança, coragem e fé em você mesmo. E daí você estará fazendo o bem para você e, consequentemente, para os outros. Tá? Bom, essa foi a reflexão que eu senti vontade de trazer para vocês hoje. Tá? Deixem o seu joinha, compartilhe com amigos que esteja precisando e até quem não esteja precisando, né? Se você gostou, eu acho muito bacana falar sobre essas coisas, né? Eu sou psicólogo e gosto muito disso. Eu vivencio isso, né? Todos os dias. Se você é um dependente químico, presta muita atenção em tudo que foi dito aqui. Se você é um psicólogo, um estudante de psicologia, se você é um pai ou uma mãe, presta muita atenção no que foi dito aqui, porque isso não é uma receita de bolo, mas é a melhor estratégia que tem para se viver, tá bom? Conheça também o meu curso, que é um curso muito interessante sobre manuseios, estratégias para poder conseguir sair dos vícios, da depressão, da ansiedade, né? Foi um prazer, mais uma vez, gravar um vídeo aqui para todos nós, não é só para vocês, é para todos nós, porque eu também aprendo toda hora que eu estou aqui. Eu estou falando e eu estou também elaborando o que eu falo, né? Porque eu só consigo falar do que eu conheço e do que eu sei e do que eu acho que é legal ou não, né?
Muito obrigado por ter me ouvido e até a próxima semana.